Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com a sua família nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Eu estou contando a história do nosso grandioso apóstolo Paulo e eu particularmente fico emocionado. Eu sinto como é emocionante a vida desse grande missionário, desse grande evangelista. E no último devocional eu comentei que a primeira cidade que ele, Silas e Timóteo chegaram na Europa foi Filipos. E chegando em Filipos, eles não encontrando uma sinagoga para começar o seu trabalho evangelístico, eles começaram a realizar o seu trabalho missionário nas margens do rio Gangite, porque ali tinha um grupo de mulheres que se reunia para orar, para fazer as suas reuniões. E a primeira mulher que se converteu na Europa chamava Lídia. E essa irmã Lídia era uma comerciante bem-sucedida, vendedora de tecido, de púrpura e outras coisas. E ela, então, hospedou a equipe missionária na sua própria casa. E depois, todos os seus familiares também foram batizados. Mas todas as vezes que Paulo, Silas e Timóteo passavam para ir para as margens do rio, para se encontrar com aquelas mulheres, para fazer o seu trabalho missionário ali, existia uma moça lá naquela cidade que era usada por Satanás para fazer adivinhações. E ela era escrava de um grupo de homens daquela cidade, e eles ganhavam dinheiro com isso. E o que eu acho interessante é que todas as vezes que o apóstolo Paulo passava com os seus dois companheiros, aquela mulher saía atrás deles dizendo uma verdade. Ela dizia: esses são servos do Deus Altíssimo, eles estão aqui pregando a salvação. É uma verdade. Satanás usava aquela mulher para pregar uma verdade, para dizer uma verdade. Só que o diabo é astuto. Por que que ele dizia isso? Porque ele sabia que se aqueles homens gentios da Europa soubessem que ele, Silas e Timóteo estavam ali com esse objetivo, eles iam prendê-los, iam chicoteá-los, iam surrá-los e talvez até matá-los. Então, essa era a estratégia do inimigo para castigar aquela equipe missionária que estava ali em Filipos. E nos diz que Paulo foi se irritando com isso. E um dia ele orou por aquela moça, e o demônio daquela moça foi expulso da vida daquela moça. E eu creio que ela se converteu também ao cristianismo ali na Europa. E depois, no próximo devocional, eu vou contar o que aconteceu depois que ele expulsou o demônio da vida daquela moça. Ok? Que as nossas orações possam ter esse poder que tinha as orações do apóstolo Paulo. Ele orava determinando que o demônio fosse embora. E o demônio foi embora de imediato. Assim devemos ser as nossas orações, feitas com fé. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter essa fé, esse fervor que tinha o apóstolo Paulo. Um beijo no seu coração. Fiquem na paz do Senhor Jesus, você e todos os seus familiares. Eu amo vocês. Glória a Deus, aleluia.